terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar nossa aula número 42 da disciplina de Ciências. Então pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha para você fazer as anotações da nossa aula e ter todo o nosso conteúdo organizado no seu caderno, tá bom? Hoje então nós vamos ver sobre os impactos no solo. A gente viu os tipos de solo, os usos do solo. E esses usos no solo, eles causam impactos. Esses impactos não são muito bons na grande maioria das vezes. Então, é sobre eles que a gente vai falar na nossa aula hoje. Os objetivos da nossa aula, então, compreender o conceito de impactos no solo, identificar quais são os impactos no solo e as suas causas. Então, o que são esses impactos e o que causam esses impactos, reconhecer a importância dos cuidados com o solo, identificar os cuidados necessários para não haver a contaminação de doenças que podem estar presentes no solo. Então, o solo contaminado, ele tem doenças também. A gente vai conhecer algumas delas e o que a gente pode fazer para evitar, ok? Então, vamos lá. Impactos no solo. Aprendemos nas aulas anteriores os tipos de solo, quais atividades utilizam o solo e a importância dele, ok? As atividades humanas, como a agricultura e a pecuária, elas podem prejudicar o solo se não forem feitas com os cuidados necessários para manter o solo saudável. Então, essas atividades que a gente viu, né? A agricultura, a pecuária, a mineração, as construções, elas causam impactos no solo, certo? E esses impactos, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser evitados para que o solo não fique fraco, para que o solo não fique contaminado, certo? Então, para que ele deixe de ser saudável. Então, é importante esses cuidados, assim como a gente cuida da água, a gente cuida do ar, né, controlando a poluição, o solo ele também precisa ter esse cuidado. Então, a falta de nutrientes, então quando o solo ele não é mais saudável, a retirada da vegetação, escavações, entre outras ações humanas, causam a degradação do solo, ou seja, eles estragam o solo. Então, quando a gente, por exemplo, né, aqui a gente tem duas imagens, o solo sem nutrientes, sem vegetação, então aqui a gente já identifica que é um solo pobre. E aqui, né, o solo verdinho, com plantações, então ali a gente já identifica que é um solo saudável, um solo fértil. Então tem essas duas imagens aqui para a gente entender um pouquinho dessa diferença que os impactos, né, das atividades que as pessoas desenvolvem podem causar no solo, na terra. Então, as formas de degradação que causam os impactos no solo, então, são a desertificação, a erosão, a contaminação, o desmatamento e as doenças. Então, essas 5 formas de degradação, ou seja, elas estragam o solo e elas então causam esses impactos que são negativos, eles não ajudam, né? Eles deixam o solo então ruim. Então, a primeira que nós vamos ver é a desertificação. Vamos ver então o que é. A desertificação, ela acontece em lugares secos, em que o solo ele perde nutrientes, então ele não tem, né, ele não é mais saudável e ele é muito seco. A desertificação recebe o seu nome pela aparência do solo, porque ela lembra a paisagem de um deserto. Então aqui desertificação, né, vem da palavra deserto, ok? Então quando o solo ele fica parecendo um deserto. Então, se a gente parar para imaginar, né, aí um deserto, a gente, né, vai ver um solo que não tem plantas, um solo em que também não vai ter a presença de animais, porque eles não vão ter água, não vão ter alimentos. Então, um solo sem nada, um solo totalmente pobre. E o que causa a desertificação, então? As causas da desertificação são as condições climáticas. Então, o clima, pouca chuva, muito calor, então o solo ele vai ficar extremamente seco. Se não chove, então ele não vai ter essa umidade da chuva e é muito calor, então às vezes o pouco de umidade que ele consegue ter,
o calor, né, ele já absorve, ele já evapora, então por isso ele vai ficar sempre seco. O desmatamento, então, né, quando é retirado, né, as florestas, as árvores, a vegetação, então ele também causa desertificação, porque ele não vai ter nada, né, nenhuma planta. As queimadas também, que são utilizadas muitas vezes na agricultura para limpar as áreas, né, limpar os terrenos para ir plantar, então são utilizadas as queimadas. O uso intenso do solo para agricultura, por quê? Porque cada planta que é né, plantada, ela retira algum nutriente do solo. Então, eu plantei o milho, ele vai tirar o nutriente, o feijão, depois eu plantei batata e assim por diante. Se eu não cuido desse solo, né, eu não coloco lá fertilizantes para ele ficar nutrido, não cuido dele, ele vai ficando cada vez mais pobre, porque eu só fui retirando, né, as plantas só foram retirando esses nutrientes. Então vai chegar no momento que ele não vai mais ser fértil, ele não vai mais ser saudável também. E se ele não for fértil e saudável, não vai crescer nada. Então ele também vai ter essa aparência de deserto. A pecuária também, né, a mesma coisa. A mineração, né, a extração de minerais também vai empobrecendo o solo, entre outras causas também. Aqui, né, a gente colocou as mais comuns, que são as condições climáticas, quando a gente tem pouca chuva, muito calor, o desmatamento, as queimadas, o uso, né, o solo muito utilizado para agricultura, pecuária, mineração, ok? Aqui então a gente colocou algumas imagens de desertificação, como que fica o solo quando ele tem esse impacto. Então aqui a gente consegue ver o solo, né, rachado, por quê? Porque ele está extremamente seco, então ele não tem água e ele é muito quente, né, evaporou, né, o pouco que tem, o sol ainda absorve, né, na evaporação. A gente não consegue ver plantas, né, uma plantação e também, consequentemente, a gente não vai ter a presença de animais, porque eles não vão ter alimento nem água, então ali eles também não vão ficar, eles vão acabar indo para outros lugares. Então a gente já consegue ver que é um solo que não é saudável, que não é fértil, que não é próprio. Tem como melhorar e voltar a ser fértil? Tem sim, né? Regando, colocando nutrientes, fertilizantes, a gente consegue também melhorar a qualidade desse solo, com, né, certo cuidado a mais quando a causa da desertificação são as condições climáticas. Aí a gente não consegue, né, mandar no clima que chova mais, que faça menos calor. Então tem que observar também o que causou essa desertificação. A próxima, então, é a erosão. A erosão é um processo natural, então na grande maioria das vezes a erosão é causada pela própria natureza, mas ela é intensificada pelas atividades humanas, ou seja, algumas atividades humanas ajudam a acelerar, né, fazer com que esse processo aconteça com mais facilidade. A erosão, ela acontece devido ao desgaste do solo, né, o solo gasto, e das rochas, causadas pelas chuvas. Então, eles formam crateras, buracos, que alteram as formas do relevo. Então, quando eu tenho muitas chuvas, o solo é muito úmido, ele tem, então, essas erosões, que o solo vai desgastando e formam esses buracos. E, muitas vezes, eles alteram as formas daquele relevo, eles deixam um solo diferente do que ele era. O que causa, então, as erosões, né? As causas da erosão? As crateras formadas na erosão, elas retiram muitos nutrientes do solo. Outras causas da erosão são a grande quantidade de chuvas que lavam o solo e diminuem os seus nutrientes. Então, a chuva lá vai lavando, né? Vai tirando aqueles nutrientes do solo. A terra muito molhada, né, ela desliza com muito mais facilidade também. E aí acontece essa movimentação e os desabamentos. Aqui nas imagens a gente consegue entender bem melhor, né, o que são então essas erosões. Então aqui a gente não consegue ver, mas aqui a gente até vê, né, a água correndo. Então a chuva ela vem lavando essas encostas, esses morros, e pela grande quantidade de água, eles acabam então deslizando e formando então
as crateras, ó, esses buracos, como a gente viu ali nos slides anteriores, ok? A próxima, então, é a contaminação, ok? A contaminação do solo, ela altera a composição do solo e deixa ele infértil. O que é infértil? Ele não é capaz de produzir, ele não é capaz de desenvolver plantas. Além de prejudicar o solo, a contaminação ela pode prejudicar a qualidade da água, da vegetação e da vida dos animais que vivem em um solo contaminado. E o que contamina o solo? Óleos, excesso de fertilizantes, né, de produtos químicos, de agrotóxicos. Então, ele vai contaminar o excesso de lixo. Então, tudo isso pode causar essa contaminação. Vamos ver aqui, ó. A contaminação do solo, ela pode ser causada pelo uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura, né? Quando eles são muito utilizados, eles vão protegendo de certa forma as plantas, né, contra pragas, mas ele está contaminando o solo, né? Ah, mas é pouco, mas pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aquilo vai acumulando. Também pela infiltração de materiais orgânicos poluentes em áreas próximas a lixões e aterros sanitários. Então, lá nos lixões, nos aterros sanitários, que tem o acúmulo desses lixo, né, do lixo, dos materiais orgânicos, esses materiais, conforme eles vão apodrecendo, eles vão se decompondo, eles soltam um líquido. Esse líquido é chamado de chorume. E esse chorume, ele contamina o solo. Por isso é importante que os aterros sanitários tenham, como a gente já viu anteriormente em outras aulas, aquele sistema, né, que filtra esse chorume, envia ele lá para um lugar correto, para que ele não contamine o solo. Então, essa contaminação também é causada por eles. Aqui, então, a imagem, né? Aqui, ó, produtos químicos que foram jogados no solo, tintas, solventes, combustíveis. Aqui também, ó, porque, né, próximos a fábricas, próximos a lixões, ou também que são jogados aleatoriamente, né? Às vezes as pessoas vêem lá um terreno e elas vão lá e descartam aquele material ao invés de levar para o lugar correto. Então, isso também vai causar contaminação no solo. Como a gente pode ver, nenhum desses solos tem uma árvore, tem uma flor, tem uma plantação. Por quê? Porque ele está infértil, ele não vai ser capaz de produzir porque ele está contaminado, ele está doente, ok? O próximo, então, é o desmatamento. Desmatamento, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, né? Então, o desmatamento é um dos problemas ambientais mais graves e que prejudica o meio ambiente. E ele altera a vida de todos os seres vivos. Ele não altera, né, só a produtividade do solo, mas também a vida dos animais, das plantas e de nós, seres humanos. Então, o desmatamento ele é causado também pela ação dos seres humanos, ok? Então, o desmatamento é causado pelas ações humanas, como a derrubada de árvores, as queimadas, o crescimento das cidades, né? Então, conforme as cidades vão crescendo, precisa de mais espaço para construir mais casas, estradas, prédios. Então, acaba sendo retirada a vegetação, as árvores, a retirada de recursos naturais, né? Então, as árvores, a extração, né, de alimentos, de vegetais, de madeira e o crescimento das áreas para agricultura e pecuária também. Então, assim, conforme as cidades crescem e precisam de mais área livre, né, para se desenvolverem, a agricultura e a pecuária é a mesma coisa. Então, conforme eles vão crescendo, eles também precisam de mais espaço para plantar, para os animais, né, se alimentarem, terem espaço. Então, elas também são causas do desmatamento, porque é feita a derrubada das árvores, muitas vezes as queimadas também para deixar aquela área, né, mais limpa, mais fácil de começar algo novo, né, uma plantação de vegetais ou de pasto para os animais. Então, também são causas do desmatamento. Aqui, então, na imagens de desmatamento, aqui a derrubada de árvores e, como a gente pode ver, né, a queimada aqui pela cor do solo,
aqui a diferença, né, dessas áreas aqui com o desmatamento, que foi totalmente limpo, né, não tem nenhuma árvore, nenhuma área verde, e aqui uma área ainda sem o desmatamento, ainda com a floresta. Aqui também, ó, aqui foi depois de uma colheita, então o solo fica limpo, né? Não tem nada, ele fica totalmente desmatado. E as doenças, os impactos negativos causados ao solo, então aí que a gente viu, né? As erosões, a poluição, serem jogados, né, produtos químicos, os lixos, o desmatamento. Então, são todos esses impactos que são negativos que são causados no solo. Então, eles contaminam o solo e eles prejudicam a qualidade de vida de todos os seres vivos que dependem do solo, ok? Muitos desses impactos deixam o solo fraco, contaminado e com doenças que podem prejudicar os seres humanos. Então, ele não fica mais fértil, ele não é mais capaz de produzir, né, agricultura, e fica contaminado por produtos, por agrotóxicos, por fertilizantes, pelo chorume, e consequentemente eles começam a desenvolver alguns tipos de doenças. Aqui a prof colocou então alguns exemplos de doenças que são causadas pelo solo contaminado. Então vamos lá. A primeira delas é o bicho geográfico. Ele é um parasita que pode penetrar na pele através de ferimentos e causar uma lesão avermelhada na pele. É possível ver o parasita se movimentando embaixo da pele. Então esse é um dos parasitas, né, que causam doenças e que está presente no solo. O amarelão é uma verminose, então um verme causado por um parasita, podendo causar anemia na pessoa infectada. A ascaradísia, também conhecido como lombriga, pode causar dor abdominal, ou seja, dor na barriga, cólica, dificuldade para evacuar, ou seja, dificuldade para ir no banheiro, e a falta de apetite. O tétano é uma doença causada por uma bactéria que causa problemas musculares, ou seja, nos nossos músculos. A tungíase, chamada também de bicho de pé, pode causar coceira, caroços, dor e avermelhidão na pele. Então aqui mais 3 doenças que são encontradas nos solos que estão contaminados. A esporotricose é causada por um fungo e é uma infecção que atinge a pele formando pequenos caroços. Paracoccidiodomicose, essa é comprida, né? É uma doença causada pela inalação de fungos presentes presentes no solo de plantações. Então, ela causa sintomas como febre, perda de peso, fraqueza, lesões na pele, mucosas e falta de ar. Se a gente observar essas doenças que a gente viu, então são fungos, bactérias, certo? Como a gente viu anteriormente lá no comecinho das nossas aulas de ciências, fungos e bactérias são invisíveis, vamos dizer assim, aos nossos olhos, a gente não consegue ver. Então, muitas vezes a gente olha ali o solo, mas ele está limpo, né? Ele não tem nenhuma sujeira, não estou vendo a poluição, não estou vendo o lixo jogado, então ele não está contaminado. Mas a gente precisa lembrar que a gente não consegue ver um fungo, a gente não consegue ver uma bactéria, então a gente não sabe se ele está ou não contaminado, se a gente vai encontrar ou não algo, né, um fungo, uma bactéria que cause uma doença. Então, por isso a gente precisa ter atenção sempre, ok? E como que eu posso evitar essas doenças do solo, né? Se eu não vejo, eu não consigo saber se ele está ou não contaminado, se tem um fungo ou uma bactéria que vai causar uma doença, o que eu faço? Então, para não ser contaminado por doenças presentes no solo, é importante tomar alguns cuidados. São bem simples, vamos ver então quais são. O primeiro deles, não andar descalço, porque a primeira parte do nosso corpo que vai ter contato com o solo vão ser os nossos pés, certo? Então, se eu estou descalço ali, eu já estou, né,
colocando uma parte do meu corpo em contato com aquele solo. E se ele estiver contaminado, é uma porta de entrada para aquela doença, ok? Evite beber água e comer alimentos que possam estar contaminados, porque a água presente nesses solos contaminados, os alimentos produzidos nesse solo contaminado, ele pode também estar com essas doenças. Então, se você não sabe, né, da onde veio, ou sabe de onde veio e tem, né, não tem certeza se é bom ou não, se é seguro consumir essa água ou esse alimento, então é bom evitar, ok? Lavar sempre as mãos após o contato com o solo. Então, brinquei na terra, né? Mexi, né? Fiz bolinho de lama e tudo mais, brinquei de carrinho. Lavar as mãos bem lavadinhas. Lembrando lá as nossas aulas sobre saúde, né? Que a gente aprendeu a lavar as mãos. Lavar sempre bem as mãos. Bem as mãos por quê? Porque às vezes a minha mão ela não vai ser a porta de entrada para a doença, mas às vezes a gente não percebe, mas a gente está sempre levando a nossa mão na boca, no nariz, né? Ah, coçou meu olho, põe a mão no olho. E aí, se a nossa mão estiver, né, contaminada, aí a gente consegue, a gente vai ser, né, contaminado com mais facilidade. Então, por isso a importância das mãos sempre limpas. Lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro e ter contato com animais. Então, antes de eu ir ao banheiro, também é importante que eu higienize as minhas mãos e com os contatos com os animais também, antes e depois, ok? Muito bem. Todas essas doenças ali que a gente viu, que são causadas, né, são transmitidas através do solo contaminado, todas elas têm tratamento, todas elas têm cura, né, tem remédios e tudo mais. Então, não precisam ficar preocupados. Mas não é legal a gente ficar doente, né? Não é legal a gente precisar ir ao médico, ter que tomar remédios, né? Às vezes ficar sem comer, ter dor de barriga, dor de cabeça, sentir dor no nosso corpo não é legal. Então, por isso, né, mesmo elas tendo tratamento, a gente sabendo que vai ficar tudo bem depois, é bom a gente evitar para que a gente não precise ficar doente, ok? Muito bem. O solo é fonte de vida e alimento para vários seres vivos. Manter o solo saudável também mantém saudável todos aqueles que dependem dele. Então, todos os seres vivos, né, animais, plantas, seres humanos, dependem do solo. Então, se o solo estiver saudável, eles estarão saudáveis também. Se o solo estiver doente, eles também ficarão doentes. Então, é preciso que tenha sempre, né, esse equilíbrio, esse cuidado. Evitar o desmatamento, a poluição e outras ações humanas que prejudicam o solo é dever de todos nós, né? Não é só lá o agricultor que deve cuidar do solo, não é só a pessoa que causa o desmatamento que deve cuidar do solo, nós também. Mas como? Não jogando lixo, né? Jogando lixo no lugar correto, evitando, né, que ele tenha então contato com materiais que não fazem parte da natureza, ok? Muito bem. Então, hoje a gente viu então os impactos, a gente já tinha visto os tipos de solo, os usos, né, para que o solo é utilizado, por que ele é tão importante, por que estamos falando sobre ele, né? Porque ele é importante. E esses usos, eles causam impactos, por isso que há necessidade de ter esse cuidado. Como a prof falou no começo, a gente cuida da água, a gente cuida do ar e o solo a gente também precisa cuidar, é dele que vem grande parte dos nossos alimentos, ok? Então, se nós não tivermos solo saudável, nosso alimento também não vai se desenvolver. Então, é importante a gente estudar, conhecer para poder cuidar também, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre o solo, sobre os impactos e a gente então, né, fica conhecendo mais sobre um tema, a gente pode ajudar a cuidar também, ok? Muito bem, pessoal, se ficou alguma dúvida, leiam nossos slides, assistam nossa aula novamente e depois com bastante atenção, observando as anotações que vocês também fizeram durante a nossa aula, vocês realizam a nossa atividade sobre a aula de hoje, sempre com bastante atenção, consultando o nosso material para que vocês consigam fazer ela corretamente, ok? Muito bem, então vejo vocês na nossa próxima aula, se cuidem e até mais!